Olá, bem-vindo ao seu sábado pela manhã. Agora devem ser 11 horas para quem está assistindo na publicação do vídeo e depois das 11 horas para quem está assistindo o vídeo já gravado e não publicado imediatamente. Então, muito bom dia para quem estiver assistindo agora, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários. Então, primeiro, vamos fazer as honras do vídeo aqui, lembrando que esse quadro ele foi criado por uma demanda desse canal, por um pedido feito por vocês, exatamente porque vocês faziam suas perguntas e quando o canal começou a crescer muito, eu não consegui mais responder individualmente cada um de vocês. Eu leio os comentários, agrupo eles e vejo aqueles que aparecem mais e faço um vídeo como esse, pelo menos 2 vídeos desses por semana, um no sábado e um no domingo, para que vocês tenham aí as respostas que vocês fizeram e eu aviso as pessoas que fizeram as perguntas para que venham aqui no dia receber as suas respostas. Então vamos lá, direto para a primeira pergunta. Acho que a gente não fez aqui a introdução. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos lá. Leandro, tem previsão de quando vai ser julgado? Parabéns pelo vídeo. Bom, o Leandro fez essa pergunta no vídeo da ADI 792. Não tem previsão. As ações diretas de inconstitucionalidade costumam demorar. O processo agora se encontra com o relator, depois, que é o ministro Edson Fachin, depois do pedido de ingresso desse novo amicus curiae e depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o processo foi para o relator. Então, vamos aguardar agora provavelmente um despacho do ministro Edson Fachin e assim que tiver notícias sobre esse despacho, trarei para vocês aqui no canal, tá bom? Clévio, excelente argumento para acabar com o serviço militar obrigatório. Do que o Clévio está falando? Da ADI 792, a última petição desse amicus curiae que ingressou, lembrando que o amicus curiae é alguém que ingressa na ação judicial, na ADI 792, para auxiliar, né, e essa é uma pessoa muito especial, porque ele foi de dentro do Exército e ele foi atingido pela Lei 13954. Então, ele foi jurídico do Exército, ele é advogado e ele foi atingido pela lei 13954, de modo que ele foi, por conta de alguma incapacidade, ele acabou tendo que sair antes do prazo de 8 anos, ele que era militar temporário do Exército. Então, do que ele está falando? Por que é um argumento para acabar com o serviço militar obrigatório? Porque ele disse que, durante a petição do amicus curiae, ele disse, olha, como é que eu tenho um serviço militar que é obrigatório e na hora de desligar esse militar existem institutos como a desincorporação ou como o encostamento e o desrespeito aos prazos dos institutos da adição e da agregação. Porque se passa um ano de adido, o militar tem que ser agregado, fica 2 anos agregado, ele tem que ser reformado. E aí a força acaba, muitas vezes, protelando esse prazo da adição, protelando, assim, entre aspas, cozinhando o militar, e daqui a pouco, no meio do caminho, ela desliga ele utilizando o, o próprio Instituto do Encostamento, dizendo que ele se tornou incapaz, e aí ele não pode mais prosseguir na força. Vamos lá, Jacira. Doutor Augusto, teremos algum reajuste? Quando? Pois é, com relação ao reajuste de 5% extensível a todos os servidores públicos e por pelo menos 3 portais aí, dito que estava sendo estendido também aos militares, o governo não tem mais a intenção de conceder 5% ao funcionalismo público. E aí eu disse aos senhores que eu não estaria totalmente desesperançoso porque militares não são servidores públicos.
mas existe uma limitação para que isso venha, digamos que resolva o Poder Executivo Federal dar aumento para os militares. Isso tem que acontecer em até 180 dias antes do final do mandato. Então, olhando do dia 31 de dezembro para trás, tem que contar 180 dias, isso deve dar ali bem pelo início do mês de julho. Então tem alguns dias ainda, talvez uns 12 dias, para que venha a ser publicado uma medida provisória, ou para que venha a surgir uma lei com reajuste de soldos ou de adicionais ou algum tipo de vantagem a militares e pensionistas. Por enquanto, nós não temos. Ah, mas eu vi que o contra-cheque só saiu com o 13º e não teve modificação do adicional de habilitação. Essa pergunta nem está aqui, mas eu recebo ela todos os dias. O adicional de habilitação, a modificação dele, deverá ocorrer no contra-cheque do mês de julho e não de junho. O que está sendo disponibilizado agora é o contra-cheque do mês de junho. Tá? E o mês de junho está previsto somente o 13º, a primeira parcela do 13º. Que mais? Rosângela, bom dia. Que ações são essas? Aguardo uma resposta, por favor. A Rosângela diz que saber que ações eram essas, as ações de 13,51%. São ações oferecidas por determinados escritórios de advocacia e contratadas por determinados militares, pedindo a equiparação àqueles militares que tiveram reajuste de 13,51%. Quem são esses militares? São os alunos das escolas navais, alunos do Colégio Naval e os cadetes, tá? Que não são, sem ser os do primeiro ano. Os dos demais anos tiveram reajuste de 13,51% com a Lei 13.954. Então aí são aqueles todos os militares que tiveram um reajuste menor no soldo. Quem teve reajuste menor do que 13,51 está pedindo 13,51. E quem não teve reajuste está pedindo a implementação do reajuste. E aí eu fiz um vídeo, convido vocês para assistirem o vídeo, que falava exatamente que pode ser que essas ações tenham o mesmo destino das ações de 41%. As ações de 41% eram de equiparar todos os adicionais a 41%, que é o adicional mais alto dos oficiais generais 4 estrelas. E o Supremo disse, de acordo com o tema 1175, que não tem direito a essa equiparação, porque não pode o Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, utilizar do princípio da isonomia para equiparar vencimentos de servidores. E aí eu disse mesmo, vencimentos de servidores, e toda vez eu digo aqui no canal que os militares não são servidores. Então, eu entendo que está aqui a minha crítica, que a súmula vinculante número 37, que é a súmula que diz exatamente isso, não deveria ser aplicada nesse caso. Se por acaso fosse ter alguma súmula nesse sentido, os militares deveriam ter uma súmula própria e não aplicar a súmula prevista para os servidores. Até porque nós temos previsão para a não aplicação de normas previstas exclusivamente para servidores. E aí, no caso dessa súmula, eu vejo que ela deveria ser aplicada somente aos servidores públicos e não aos militares. Tá? Bom dia, sou do quadro especial inativo, praça de 66, desde 2019 estou sem aumento algum. Eu sei disso, é o Antônio que está falando. Tá? Até 2019 estavam tendo alguns aumentos, reajustes de 5% ao ano, eram concedidos um aumento de 20% parcelado em 4 anos. Isso aconteceu por 2 ou 3 vezes nos últimos anos. E todo ano ou todo semestre aumentava 5%, era geralmente por aí. E aí, em 2019 não teve mais, veio a lei 13.954 e ela deu reajuste de soldo para alguns militares, alguns praças especiais, alguns praças graduadas e alguns outros praças também tiveram reajuste, que são pelo menos 10 graduações de militares, praças que tiveram reajuste com a lei 13.954. E, entretanto, vários outros militares, sargentos, suboficiais, tenentes, majores não tiveram reajuste algum no soldo, mas alguns deles tiveram um reajuste no adicional de habilitação, a reestruturação do adicional de habilitação. Mas os militares do quadro especial não tiveram nem reajuste no soldo, nem reajuste no adicional de habilitação. Eles ficaram sem os dois tipos de reajuste. E eu concordo com o Antônio aqui que ele está
sem reajuste e sem previsão de reajuste, porque até 2023 está escrito que quem tem adicional de habilitação de 12% vai permanecer com esse adicional de habilitação. Vamos lá. Aqui. Islândia. O desconto de imposto de renda da minha primeira parcela. O desconto do imposto de renda na primeira parcela do 13º não acontece bem antes de 98. O desconto se dá na segunda parcela do 13º. Tá correto o que a Islândia disse. Eu não sei se ela disse isso para alguém aqui do canal, alguém que ela pode ter falado isso, respondendo a algum comentário de alguma pessoa. Realmente, o desconto do imposto de renda não existe na primeira parcela, que é paga em junho, que é a que vocês estão recebendo nesse mês, e vocês vão receber, na verdade, na conta no dia 2 de julho, e ele é todo descontado na segunda parcela do 13º, que é paga no mês de novembro, no contra-cheque de novembro, nos dia 1º e 2 de dezembro, tá bom? Sulamita. Bom dia, sou pensionista da Marinha, por parte do meu pai. Meu companheiro faleceu e tenho com ele uma união estável. Posso receber a pensão dele, que era do DENIT, hoje Ministério da Economia? Eu vou ler aqui duas respostas de pessoas que complementaram a pergunta dela e depois eu vou comentar, tá? Aí quem falou isso foi quem fez a pergunta. Se pode ter duas pensões, uma militar e uma do DENIT, foi a Sulamita. E aí veio a Rosângela e o Alexandre comentaram em cima. A Rosângela disse, olha, união estável pode sim, você só tem que provar, você procure saber direito, tem que provar a união estável precisa ser reconhecida. Agora você tem como comprovar a sua união estável? Se tiver, vá em frente. Primeiro ponto, certo o que a Rosângela disse, tá? A união estável hoje é tratada em quase tudo, acho que em tudo igual ao casamento, né? Sucessões eram um pouquinho diferentes, e aí veio alguns precedentes do Supremo declarando inconstitucional os artigos que tratavam a sucessão diferente para a companheira. Agora a companheira ela tem a sucessão idêntica à da viúva, idêntica à do cônjuge, tá? E aí veio o Alexandre logo depois e disse, não, você não pode ter duas pensões, você poderá ter direito a apenas uma ou outra, procure um advogado para lhe auxiliar no processo. Bom, eu vou concordar com o que o Alexandre disse para que ela procure um advogado para lhe auxiliar no processo, mas com relação à possibilidade de ter duas pensões, há essa possibilidade. Duas, eu não disse três, tá? De repente a Rosângela, ela tem ali a pensão militar do pai, ela quer receber a pensão do companheiro do DENIT, e de repente ela tem uma aposentadoria do INSS. Se o desenho for esse, 3 rendimentos, vai ficar bem mais difícil de ela conseguir se habilitar. Mas se for só uma pensão militar das Forças Armadas e uma pensão de servidor federal, tá? Ela tem essa possibilidade. E existe uma tabela de redução bem ruim, mas essa tabela pode ser, ela precisa ser implementada, que é a tabela do artigo 24, tá certo? Vou encerrar o vídeo por aqui, porque tá com barulho aqui hoje. Então, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações. Uma coisa, eu fiz um vídeo só falando de empréstimos consignados e eu vou deixar aqui na descrição para você acessar esse vídeo, tá? Falando só de empréstimos consignados da medida provisória 1106. Dá um pulo lá e vai assistir, porque ali explica tudo bem direitinho. Eu falei que eu provavelmente ia começar falando desse assunto aqui, mas como se estende e é um vídeo de quase 10 minutos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e vou fazer a mesma coisa com outro Responde de amanhã, para que as pessoas que forem assistir o Responde de amanhã também possam saber sobre suspensão de empréstimos consignados, fim das 9 linhas de empréstimos, porque hoje quem tem 9 linhas não pode tomar um 10º empréstimo, e aumento da margem consignável de 5% para servidores públicos que ficaram sem esse aumento da margem consignável. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora. Antes disso, tem o meu e-mail, atendimento@augustoleitoadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo,
ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.